Olá, seja muito bem recebido, muito bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção de Patrimônio. Se você não sabe do que se trata, essa nossa aula de hoje olha lá, quero ajuda, holding, cláusulas que podem salvar ou afundar a empresa da família. Você está pronto para redigir? Bora conversar sobre isso. Volta para mim aqui. O que é esse Domini, né? É um quadro de aulas semanais. Então, é um projeto, um programa de aulas semanais em que toda a semana eu libero uma aula profunda, vertical e interessante sobre os elementos da zona cinza de proteção família e empresa. São elementos que olham para o espaço de intersecção entre o direito de família, o direito empresarial e o direito das sucessões. E essa aula de hoje, ela foi pensada por quê? Porque lá na mentoria, a maioria dos meus alunos me pediu, Simone, faz uma aula específica sobre cláusulas, a gente quer que tu nos coloque isso de um jeito mais rápido, mais simples. Então assim, se você é aluno da mentoria ou é aluno da especialização em holding e proteção de patrimônio, família e empresa, saiba que essa aula aqui com esse conteúdo, ela tá muito mais vertical e tem muito mais coisas, inclusive redações de cláusulas e tudo mais, opções de cláusulas com mapinha mental dentro da plataforma. Mas se você não é meu aluno, eu resolvi dividir com a maioria das pessoas. Por quê? Porque os alunos da mentoria me pediram e eu tô aqui atendendo o pedido deles, tá bem? Bora conversar sobre esses assuntos. Qual é o público-alvo dessa aula aqui? Os advogados que são cansados da rotina contenciosa. Se você é um advogado que ainda está no contencioso, mas quer migrar a sua advocacia para o preventivo, o seu lugar é nessa aula. Para profissionais que já atuam com famílias ou sucessões, mas estão de formas fragmentadas aí nesse assunto. E também para profissionais que atuam com direito empresarial ou direito tributário, mas não sabem usar essa zona cinza do jeito adequado. E os escritórios que querem sair desse volume de processos e entrar numa rentabilidade com estratégia, tá bem? É para essas pessoas. Se você é algum deles, fica aqui. Se não é, beleza, não tem problema nenhum também. Passa o vídeo, tá tudo bem. Bora conversar. A maioria dos advogados não percebe, mas está trabalhando para manter o caos funcionando. Simone, por que tu tá falando isso? A maioria dos advogados atua para que um novo conflito se instale, seja esse conflito levado para o Poder Judiciário ou usando os recursos que a própria ordem jurídica nos empurra que sejam usados, porque quando eu era uma advogada da advocacia tradicional, eu também fazia isso. Eu manejava os instrumentos que eram os mais benéficos para o meu cliente, e isso trazia mais conflito para as relações, e isso trazia mais perda de tempo para o meu próprio cliente e às vezes, gente, era exatamente o oposto do que o cliente desejava. Então, quando eu afirmo que a maioria dos advogados trabalha para manter o caos funcionando, eu estou dizendo que nós fomos treinados na faculdade a manter a desordem. Ai, não, nada a ver, eu vou levar um caso jurídico para o judiciário. O problema, gente, é que o próprio processo já é um ônus indesejável do cliente. Ah, mas eu atuo com um tributário e um processo pode levar um tempo e o cliente vai ter um benefício. Ótimo, mas se você atua com esse tipo de demanda, você precisa migrar a racionalidade dessa contratação. Por quê? Atuar com esse tipo de demanda e receber percentuais lá no final significa sustentar o caos até que você consiga receber o resultado. E a ideia é que você olhe com estratégia para que o caos não se implemente. Então, quando nós falamos de uma advocacia especialista, de uma nova advocacia, de um jeito diferente de fazer, é disso que estamos falando. É importante que eu diga para vocês que 76% das empresas familiares não chegam à segunda geração. Esse relatório é de 2021, gente. Isso significa dizer que só 24% tem plano sucessório documentado. Ah, quem é que disse isso? Gente, é uma pesquisa da Price, ela não é minha. Então, o que a Price constatou? Olha só, 76% das empresas chegam à segunda geração e dessas todas as empresas, somente 24%
tem plano sucessório documentado, sabe o que isso significa? O mercado é gigante para essa nossa atuação na zona cinza. A advocacia comum só entra, gente, depois que a ruptura do diálogo aconteceu, depois que a ruptura familiar já aconteceu. Ela se instala na crise conjugal, societária ou sucessória. E a ideia que a gente tem, olhando para as cláusulas, é se instalar na advocacia antes disso acontecer. Se você já conhece o meu método, você sabe que eu trabalho com 4 etapas e não 3, como a maioria dos profissionais trabalha. E a ideia de ter 4 etapas para prestar esse serviço, gente, é conseguir precificar da forma como eu apresentei para vocês lá na aula de precificação. Então, se você não está conseguindo ter o resultado que deseja, está exausto desse litígio dos clientes ali bombardeando a sua vida porque você não se deu conta das oportunidades que estão por trás desse mercado. Se a gente tem 24% das empresas que tem plano, significa que o restante não tem. E se o restante não tem, significa que eu tenho uma amplíssima margem aí de atuação de advocacia. Hoje, então, você vai entender. Olha lá, por que a advocacia comum é insuficiente? E a gente vai saber como é que a gente se torna um advogado que constrói legados. A ideia é gerar resultado para o advogado e para o cliente. E aqui, gente, tem uma ordem certa das coisas acontecerem. A ordem é, primeiro as pessoas, depois as relações e depois o patrimônio. Se você inverte a ordem, vai gerar equívoco, vai gerar BO. Qual é a diferença da advocacia comum para a advocacia especialista? A advocacia comum, ela reage ao conflito. A advocacia especialista estrutura antes da crise. A advocacia comum, ela atua por processo. A advocacia especialista atua por vínculo. Olha a diferença. A advocacia comum pensa em honorários de um jeito isolado. A advocacia especialista pensa em valor percebido e recorrência desse cliente no teu escritório. A advocacia comum foca nos bens. A advocacia especialista foca nas pessoas, relações e só então no patrimônio. A advocacia comum ignora o contrato social ou respeita o contrato social que já foi constituído anteriormente. A advocacia especialista usa o contrato como ferramenta estratégica. E aqui a gente tem um ponto de tensão. Que tensão é essa? A maioria dos advogados sequer toca no contrato social como ferramenta de sucessão. E isso, gente, é atraso técnico. Já explico para vocês. No contrato social, existe um poder escondido. Olhem para mim. O que é esse poder escondido? Cada contrato social empresarial tem poder. Só que esse poder é um poder que só quem sabe a consequência da Merlin acontecendo logo ali na frente é que vai saber identificar. A pessoa que não tem a menor noção do que ela precisa olhar não consegue enxergar nem o poder do contrato e nem o poder de começar pelas pessoas primeiro. O advogado comum, gente, é um advogado que enxerga só o que ele aprendeu na faculdade. Mesmo que ele seja um técnico muito bom, ele não consegue enxergar a inter-relação entre as coisas. Simone, não consegui entender, eu tô com dificuldade de entender do que tu tá falando, de advocacia comum e de advocacia especialista. Para que a gente consiga chegar na advocacia especialista, existem 7 esferas que a gente precisa aprofundar e ter prontas para que a gente consiga se dizer especialista. Tem uma esfera técnica, claro, tem uma esfera de marketing, claro, tem uma esfera de fluxo, sim, tem uma esfera de processo, sim, tem uma esfera de comunicação, sim. Essa ideia desses 7 elementos são os elementos que eu desenvolvi no método que eu chamei de advocacia leve. E eu sei que se para você não está fazendo sentido nenhum, eu gerei uma oportunidade, que é a oportunidade de passar por alguém da minha equipe para fazer um diagnóstico da tua advocacia, um diagnóstico individualizado. O que eu fiz? Eu peguei essas áreas estratégicas, essas 7 áreas, e fiz um instrumento para que alguém da minha equipe consiga, numa conversa com você,
diagnosticar onde é que está a tua maior vulnerabilidade. E aí, a partir desse diagnóstico, você já sabe qual é o próximo passo. O próximo passo, gente, ele é definido a partir da vulnerabilidade e não do achismo, porque às vezes a pessoa acha, não, agora eu vou investir em mídias. Só que ela não tem nem os fluxos do escritório organizados de forma adequada. Então, quando eu falo que o contrato social tem um poder escondido, eu estou dizendo, o contrato social tem um poder escondido porque ele é a parte técnica que sustenta as decisões dessa advocacia especialista. E quando eu digo que muitos advogados não têm efeito com a sua advocacia preventiva e não têm rendimentos e retornos dessa advocacia preventiva, talvez seja por falta de saber sobre isso do contrato social, mas talvez tenha alguma vulnerabilidade em alguma outra área que essa pessoa não esteja vendo. Tanto aqui no contrato social, a gente precisa olhar para aquilo que está escondido, e aí a gente vai olhar com olhos de quem quer ver, quanto lá no diagnóstico de advocacia a gente vai precisar olhar para aquilo que está escondido. Tem que trazer à tona. Beleza, quais são as cláusulas de efeitos pós-mortem que a gente precisa olhar aqui? Cláusula da liquidação das cotas, os critérios para a avaliação e pagamento dos haveres, a decisão sobre ingresso ou não dos herdeiros e a administração e continuidade empresarial. Além disso, eu preciso olhar para as cláusulas de proteção, que são o usufruto, e as cláusulas restritivas. As únicas, é claro que não. Que chave que eu tenho que tirar disso que foi trabalhado até aqui? Não é sobre colocar as cláusulas, é sobre saber por que essas cláusulas são colocadas. E é isso que o advogado comum não enxerga. Porque eu posso ter um modelo de cada uma dessas cláusulas e aí o colega que não sabe do que a gente está falando e que não conhece o método, ele não vai saber a ordem correta e muito menos por que nós estamos colocando cada uma dessas cláusulas. E aí, Simone, qual é a ordem correta? Você que já é meu aluno já sabe e já tem inclusive o checklist com todas as perguntas que você tem que fazer para fazer a sua análise de riscos. Já está lá totalmente destinado para ti isso. Ah, Simone, eu não sei, eu não vi. Entra no grupo da turma e pede um help lá. Galera, qual é a aula específica que tem o checklist do primeiro atendimento? Ah, Simone, mas o meu problema não é esse. Eu sei as cláusulas, mas eu queria ter ali quais são as cláusulas que eu tenho que prestar atenção. Já vou te dizer. Vai lá na aula das cláusulas de segurança, baixa o mapa mental, porque o mapa mental tem todas as cláusulas de segurança que você vai precisar olhar. Ah, e quais são elas? Essas que a gente está trabalhando aqui, só que aqui a gente tem pouco tempo para fazer isso, porque é uma aula que é uma aula de 30 minutos, e lá na plataforma a gente tem aulas que são muito mais profundas sobre esse assunto. Segue nossa vida. Quando a gente trabalha com a zona cinza de proteção, a gente está enxergando uma zona de intersecção entre o direito de família, o direito das sucessões e o direito societário. E quando a gente trabalha com isso, a gente se dá conta que poucos advogados compreendem a complexidade técnica e emocional dessas questões. Ah, Simone, como assim? Que coisa emocional? Eu sou advogado, não quero saber sobre isso. Aqui reside uma grande vulnerabilidade. Se o advogado não olha para as questões emocionais, o advogado coloca tudo a perder. Porque, gente, aquilo que parece patrimônio, na verdade, não é. Planejar a sucessão não é apenas dividir bens, é garantir a continuidade estratégica. Olha aqui para mim. Quando a gente trabalha nessa ideia da zona cinza, a gente precisa estar atento para as disputas emocionais e relacionais desse planejamento. Ah, mas eu sei fazer testamento como ninguém. Se você não olha para as características de cada uma das pessoas que lá estão e dos vínculos que lá estão, esse seu testamento vai ser questionado na justiça.
Aliás, já quero deixar aqui registrado uma decisão recentíssima do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que retirou a ex-esposa do testamento pós-mortem. Então, olha só, uma coisa impensada. Eu não sei se o STJ vai mudar isso ou não, mas vejam, a gente acha que sabe fazer, só que aí ali na frente dá ruim. Se a gente tivesse tido um planejamento a partir daquilo que a gente estuda no método, essa decisão nem seria necessária. O que eu preciso, então, ter em mente e para que eu preciso fazer isso? Olha aqui, cláusulas com efeitos pós-mortem que o especialista sabe fazer e que o advogado comum não sabe. Gente, isso aqui é um checklist, certo? E esse material da aula, ele está disponível para todas as pessoas que são inscritas no programa de aulas semanais. Se você está inscrito, você sabe como é que você vai fazer o acesso a esse material. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Inscreva-se, não perde a oportunidade de usar isso aqui como um checklist para você olhar para o contrato social do seu cliente. Eu dividi em 3 fases. E o que eu preciso olhar nessas 3 fases? A primeira fase a olhar é a herança e as cotas sociais. E aqui eu tenho 3 cláusulas para olhar. Primeiro, eu preciso olhar para os critérios de liquidação da cota social em função da herança e talvez até da dissolução familiar. Depois, eu preciso olhar para os critérios e a forma de pagamento desses haveres. Como é que a gente vai fazer para receber esses haveres? Em quantas vezes? Como que vai ser? Lá, na aula de cláusulas de segurança, se não me engano, eu até coloquei exemplos dessas cláusulas para vocês verem na vida real como é que é. A outra questão é o critério de avaliação desses haveres. Como é que a gente vai fazer para avaliar o efeito econômico dessas participações societárias? Quem vai avaliar? Existe já um critério pré-definido, pré-estipulado, ou a gente vai contratar uma determinada empresa, já vai deixar isso estabelecido? Já na fase 2, a gente tem cláusulas que dizem respeito à continuidade e à gestão empresarial. Ah, Simone, mas eu já vi isso lá na aula. Se você já viu na aula, tudo bem, lá está bem mais aprofundado. Entenda que aqui é uma organização nesse programa para que mais advogados possam estar na pontinha da língua com essas questões. Na fase de continuidade e gestão, que é essa fase 2, a gente precisa prever, uma cláusula para substituição do administrador, caso eu tenha alguma necessidade. Então, eu foco na administração empresarial. Depois, eu preciso prever quais são os critérios de trabalho dos familiares que estão envolvidos nessa operação. Ai, Simone, mas eu não quero prever situação de trabalho de familiares. Aí você vai entrar na regra comum e aí você vai ter uma família que as pessoas vão começar a brigar no churrasco de domingo. E é assim que é, gente, desculpa. Então assim, não quer fazer previsão, você vai transformar a sua empresa num cabide de empregos, provavelmente, ou então vai tirar todo mundo e perder potenciais de pessoas que poderiam assegurar o legado. Ah, mas o meu cliente não quer saber sobre isso. Se o seu cliente não quer saber, é porque você não elevou ainda o nível de consciência dele sobre esse problema. Porque se ele não tem essa cláusula de trabalho dos seus próprios familiares, é porque ele não se incomodou o suficiente ainda no churrasco de domingo. Ou porque aquela cunhada não resolveu se meter ainda direito, assim, se meter firme na questão empresarial. Mas espera alguma ruptura familiar acontecer para vocês verem como o cliente vem correndo. Tudo bem, depois eu tenho uma outra cláusula possível que é a de mediação, confidencialidade e não concorrência. Simone, mas que cláusula é essa? Olhem aqui para mim. Por que eu tenho uma cláusula de mediação ao invés de ter uma cláusula genérica de soluções de conflitos loucos? Porque quando a gente está na situação emocional, não adianta a gente achar que o juízo vai dar conta disso. Para as questões emocionais, é importante que a gente tenha um método que atende aos critérios emocionais. E a mediação, no meu sentir, é um dos melhores métodos para isso acontecer. A confidencialidade.
muitas circunstâncias vão à bancarrota, gente, porque as pessoas não se comprometem ao sigilo. Então, quando você pensa nessa cláusula de confidencialidade, você está trazendo segurança para que as suas relações familiares não sejam expostas até mesmo no sentido lá midiático. E por último, gente, a cláusula de não concorrência. Ah, Simone, mas isso nem é tão importante. Deixa eu contar um caso para vocês de um irmão que saiu da empresa originária do pai e montou uma concorrente, porque ele já tinha o know-how, ele estava acostumado ali a lidar com os clientes. E aí, tendo montado uma concorrente, ele foi em cada um dos clientes da irmã que ficou administrando a antiga empresa e aí levou a maioria dos clientes. Então, quando eu não estabeleço regras claras de não concorrência, é isso que eu trago de danos para as famílias. Depois disso, fase 3 lá, vulnerabilidades e proteções individuais. Cláusulas que são restritivas, como incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade, organizando esse clausulamento a partir do permissivo constitucional. Sobre isso aqui, só para os meus alunos, tá? Principalmente os alunos que são da pós, tá? Tem uma aula específica sobre cláusulas restritivas que vocês vão saber ali quando que a gente usa uma, quando que a gente usa outra, e bem como uma pesquisa bem completa de como que a gente usa isso. Ah, Simone, mas eu tô na mentoria e eu tenho dúvidas. Se tu tá na mentoria, usa os entregáveis, gente, usa os materiais que vocês têm. Então, tá na dúvida, tá com o caso do cliente, vamos olhar no estudo de caso. Traz o estudo de caso para ser debatido. Toda quarta-feira a gente trabalha com estudo de caso e esses estudos de casos muitas vezes vêm dos casos que estão nos nossos escritórios. A gente não identifica, a gente desidentifica, mas a gente tem oportunidade de solução. Ah, Simone, não quero levar para o estudo de caso, preciso de uma orientação individual. A gente tem as sessões individuais com a equipe, a gente tem o SOS da proteção. Então, assim, não tem motivo para você ficar com dúvidas sobre cláusulas restritivas e nem com dúvidas se dá para botar cláusulas restritivas em um determinado instrumento societário, por exemplo, ou num pacto parasocial. Então, não adianta fazer de conta que não tem dúvida. Toma atitude rápido, tá certo? Depois, gente, doações com reserva de usufruto. Então, a gente pode ter doações com reserva de usufruto, a gente consegue fracionar também essa fruição com uma doação, com uma reserva de habitação, se ela assim precisar. Isso aqui está na aula dos direitos reais, então procura lá qual é a aula, é um módulo gigante sobre a incidência dos direitos reais e as relações de família e empresa, aqui é muito importante. E a última questão é falar um pouquinho sobre essas cláusulas, que é a cláusula de reversão e o uso tático no contrato social. Simone, o que é essa cláusula de reversão? Olha aqui para mim. Quando a gente tem um usufruto, eu vou fazer um exemplo aqui, vou dividir em dois. Então, a gente tem, na ideia do usufruto, tá? Eu tenho as frações de utende, fruende e disponente. O domínio, ele é todo consolidado nessas três frações. Ah, Simone, são só eles? Não, eu estou consolidando porque eu quero fazer um pacto semântico com vocês, porque eu posso ter o ius abutende, posso ter o ius pintandi, posso ter vários ius, são todos frações dominiais, mas eu estou consolidando na fração de uso, na fração de fruição e na fração de disposição sobre o bem. Então eu tenho aqui, geralmente, uma propriedade plena, que tem uso, fruição e disposição. Quando eu faço um usufruto para alguém, eu dou frações de utende e de fruende. Então, eu, Simone, fico somente com a fração de disponende e outra pessoa aqui, que é o usufrutuário, recebe uso e fruição. Beleza. Falecendo Simone, o bem entra na titularidade do usufrutuário. Falecendo o usufrutuário, consolida a propriedade em nome do proprietário.
O que é a cláusula de reversão? É aquela cláusula que não deixa ir para os sucessores do nu proprietário. Como assim? Se Simone falece e eu não fiz a cláusula de reversão, Simone fez a doação dos bens para o filho e resguardou para si o tende e fruente. Se Simone morre, consolida a propriedade em nome dos filhos. Se os filhos morrem, que são os donos, o patrimônio vai ir para os sucessores dos filhos. Então, hoje, né, nesse momento jurídico do país, descendentes, ascendentes e cônjuge e demais colaterais, se eu não tiver nenhum desses. A cláusula de reversão, ela importa em que se o nu proprietário falece primeiro, ao invés de chegar no cônjuge do filho, esse bem volta para a titularidade do doador. Por que isso é protetivo? E por que eu não posso fazer usufruto, por exemplo, de cotas sociais sem reversão? Porque, eventualmente, a propriedade das cotas sociais vão passar para a esposa ou para o marido desse filho ou dessa filha por questões sucessórias. Então, assim, pensar no todo é clausular com responsabilidade. Ah, Simone, mas eu acho que isso não é tão importante para mim. Bom, eu tenho uma ideia de mínimo essencial de segurança sucessória. E esse mínimo essencial, ele passa pela fase de liquidação de cotas e ingresso de herdeiros, fase de administração e atividades empresariais e fase de proteção de herdeiros vulneráveis. Volta aqui para mim. Se você não está conseguindo identificar para que isso serve ou qual é a importância disso, eu talvez tenha a liberdade de te dizer que talvez você esteja realmente começando nessa trajetória da advocacia especialista. Mas se você consegue identificar o quanto que isso é crítico, você também conseguiu reconhecer a beleza desta aula, porque tem um checklist das cláusulas essenciais que você vai precisar construir com o seu cliente. Ah, Simone, mas e se eu não quero, eu não construir isso ainda, eu não sei. Aí a minha sugestão para você é ter um produto de entrada no seu escritório, que é um produto de revisão dos contratos sociais. Estrutura esse atendimento da forma como eu ensino e tenho ensinado por aqui. Como é que estrutura, gente? Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Então, você vai fazer a estruturação do seu serviço jurídico a partir dessa fase 1, que é a fase de análise documental e levantamento dos riscos, dessa fase 2, em que você vai trabalhar primeiro com as pessoas, primeiro as pessoas, depois o patrimônio, dessa fase 3, que vai trabalhar com a ideia dos extras, e essa fase 4, que aí sim você vai apresentar as minutas dessa documentação. Só depois é que você vai chegar na fase que é a fase da implementação. Aqui eu estou na fase do planejamento. E o que isso tem a ver com a holding, gente? Tem a ver com a holding porque a gente está lidando aqui com um risco gigante. Olha lá, vamos dar uma olhadinha. Você está preparado para isso? Uma cláusula mal redigida pode obrigar a empresa a pagar em 90 dias a herança de um sócio falecido. Você já previu isso no contrato social? Você já modelou essa prestação de serviço nessa forma jurídica significativa aqui, nessas 4 etapas que vão levar você a fazer um upgrade nesse lugar? Pois é, eu tenho um convite para te fazer. 1 não, 2. Primeiro, tá em dúvida onde é que seu escritório tem vulnerabilidade, que poderia ir melhor, onde é que você precisaria dar atenção para saber como é que seu escritório multiplica por 3 ou 5 seus rendimentos? Se inscreve aqui para a sessão individual de advocacia. Agora, quer aprofundar e verticalizar temas como esses aqui com material? Então, quando você se inscreve, você pode baixar esse material. Esteja comigo nesse programa de aulas semanais.
E é óbvio, né? Os alunos que já estão comigo na especialização e que já estão comigo na mentoria, a gente tem ali todos os acessos materiais e até ideias de como é que a gente faz isso dentro da prática, tá certo? Aqui a gente tem uma questão bem relativa ao método. O que é essa zona cinza que eu tanto falo para os colegas? É um espaço de tutela entre o jurídico e o relacional. A advocacia comum não entra aqui, gente, porque a advocacia comum ou tá pensando nas sucessões, ou tá pensando no empresarial, ou tá pensando na família, fica que nem cavalinho só olhando para frente. É uma zona de intersecção entre a família e a empresa, e é aqui onde a estrutura costuma falhar. Então, se você olha para essa lista aqui, ó, e não enxerga que aqui tem tema de zona cinza, é melhor se posicionar de outro jeito. O que a gente tem? Aqui eu tenho um silêncio posicionado. Ah, como assim? Que história é essa, Simone? Quando a gente sabe sobre essa zona cinza, gente, a gente tem uma presença que não grita. Não é um negócio que fica, ai, que loucura, não sei o quê. Não, é uma presença que sustenta o resto das relações. Não adianta nada, gente, eu achar que tá tudo certo e deixar de lado as pessoas e as relações. Uma vez eu estava subindo um elevador com uma pessoa muito rica que tinha feito uma holding, e aí ele perguntou assim para mim, e com o que tu trabalha? E aí eu disse assim, eu trabalho ensinando advogados a serem especialistas em holding e proteção de patrimônio, família e empresa. E ele disse, não, já tenho uma holding. E aí eu disse assim para ele, pois é, mas eu sei que tu tem filhos menores também, só que no teu contrato de holding eu não vi nada sobre isso, teus filhos estão desprotegidos. Ele olhou para mim assim, nossa, mas que copy boa, mas é sério que estão desprotegidos? Eu sabia que sim, porque eu tinha olhado o contrato de holding dele uns dias antes, e vocês conseguem entender? Ele achava que estava tudo certo, mas eu plantei uma atenção para ele, por isso que é um silêncio que não grita, é um silêncio que estrutura. E aí, vamos passar aqui. A morte não pode ser o começo do caos, gente. Então, eu preciso redigir detalhadamente essas cláusulas pós-mortem para que eu possa cuidar dos vivos. Não é só técnica, gente, isso é responsabilidade. E desculpa quem pensa diferente, tá? Isso é responsabilidade. Responsabilidade de quem? Nossa, de entregar o melhor para o nosso cliente. Se você acha que tem um gapzinho, vai usar um modelo que vai dar tudo certo, uma coisa da internet, tudo bem. Aqui nesse canal e no meu método, eu advogo com responsabilidade. E as pessoas que estão comigo, elas se responsabilizam pelos resultados para os clientes. Elas são bem remuneradas sim, elas recebem 5 vezes mais do que a advocacia comum, mas qual é a diferença dessas pessoas que são especialistas para o advogado comum? Elas entregam questões que dizem respeito às pessoas primeiro. Tá bem. A nova advocacia, gente, ela é aquilo que o advogado especialista constrói. Ele tem uma previsibilidade de rotina, ele tem um reconhecimento técnico, ele tem honorários sustentáveis e ele tem um legado real para os seus clientes se interessarem. A advocacia do futuro exige outra formação. É o técnico, mas também é o relacional. É a prevenção jurídica com proteção estratégica. Se você chegou até aqui e sentiu que ainda não está pronto, é porque tem um caminho e ele pode começar agora, gente. Mas eu já estou fazendo um monte de coisa, eu acho que não é esse meu momento. Eu vou te dizer, neste exato momento, todos os clientes estão sendo bombardeados com as mudanças que estão vindo tanto na legislação tributária quanto na legislação civil. Agora é o momento que o cliente está procurando os advogados. Depois que essas implementações se viabilizarem, depois que as mudanças vierem, o que a gente vai ter? Advogado que vai ter que ir atrás do cliente. Então, se você está em dúvida se esse é o momento para chegar nesse lugar da advocacia especialista, eu sugiro fortemente que repense, porque daqui 1 ano, se você não tiver tomado a providência, talvez a melhor parte da onda já esteja passado, já tenha passado. Então assim,
Quando a gente se propõe a uma mudança de paradigma, olhando para essas cláusulas com um olhar mais assertivo, que é um olhar de proteção, a gente está formando uma rede, que é uma rede de advocacia protetiva. E essa rede de advocacia protetiva, ela recusa o hackzinho, recusa o caminho mais fácil, recusa não ter preparo técnico. Quando eu digo para vocês que existe um núcleo de pessoas interessadas de verdade em mudança no direito, são pessoas que estão exaustas de ficar anos e anos brigando no judiciário e não ter o resultado efetivo para os seus clientes. Vai continuar pagando incêndio? Ou vai estruturar patrimônios que sobrevivem às gerações? E aí vou finalizar com mais uma frase. Não basta proteger dinheiro. É preciso proteger pessoas. Obrigada por estar por aqui.